O que você não sabia sobre a Grécia? Localizada entre a Europa, a Ásia, o Oriente Médio e a África, a Grécia tem quase todo o seu território coberto por montanhas, sendo o Monte Olimpo o mais alto de todos. A sua costa é uma das maiores e mais belas do mundo, com mais de 13 mil quilômetros de extensão. Formada após a migração de tribos nômades de origem indo-europeia, foi constituída pelos povos aqueus, jônios, eólios e dórios. Criada por volta do século 8 a.C., as polis, cidade-estado, unidade política administrativas caracterizavam a vida política dos gregos. As duas polis mais importantes da Grécia Antiga foram Esparta e Atenas. Na antiguidade, a Grécia, tanto continental quanto insular, era conhecida como Eladê e seus habitantes eram chamados de helenos. Aconteceram várias migrações dos povos gregos entre os séculos 7 e 5 a.C. para vários pontos do Mediterrâneo. Isto ocorreu pelo grande crescimento populacional, pelos conflitos internos e pela necessidade de conquistar mais territórios agricultáveis. Na região da Trácia, os gregos fundaram colônias na parte sul da Península Itálica e fizeram o mesmo na região da Ásia Menor, atual Turquia. Os conflitos entre as colônias da Ásia Menor e o Império Persa deu origem às famosas Guerras Médicas, ocorridas entre os anos de 499 e 449 a.C. Nessas batalhas, os gregos saíram vitoriosos. Esparta e Atenas envolveram-se na Guerra do Peloponeso entre os anos de 431 e 404 a.C. Guerra esta vencida por Esparta. No ano de 359 a.C., as polis gregas foram dominadas e controladas pelos macedônios. Ficou interessado em conhecer um pouco mais sobre a Grécia? Então curta o vídeo logo após a vinheta. Eu sou Éder Triton, está começando mais um Hiper Curiosidades. Este é o tipo de conteúdo que pessoas inteligentes como você gostam de assistir. Por isso, não medimos esforços para produzir um vídeo rico em informações referente aos assuntos pesquisados por nossa equipe. Você também pode se inscrever no nosso canal no YouTube, deixar o seu like e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E não se esqueça também de seguir o nosso perfil no Instagram. E lembrando que esse conteúdo tem um patrocínio exclusivo da Vilares Churrascaria O Costelone, desde 1992, a única e melhor costela de São Paulo. Informações e reservas 011 2979 4024. A história da civilização grega é dividida em 3 períodos pelos historiadores. Primeiro, o período arcaico, caracterizado pela introdução das repúblicas em vez de monarquias, organizadas como uma cidade-estado ou polis. Este foi o período onde foi implantada a instituição de leis. Decorrendo desde 800 a.C. até cerca de 500 anos a.C., este período inclui o início dos Jogos Olímpicos e a redação da Odisseia e dos poemas escritos por Homero. Já em Atenas, o período arcaico avançou em direção à democracia. O segundo período é o período clássico. Foi a Idade de Ouro para Atenas, quando ainda era governada por uma democracia, e foi também o início da construção da Acrópole. Foi nesse período que a civilização grega atingiu a supremacia em quase todas as áreas do conhecimento humano, e os grandes pensadores e artistas gregos da antiguidade tiveram a sua maior notoriedade. Leônidas e seus 300 espartanos caíram nas Termópilas, e no mesmo ano 480 a.C., Temístocles derrotou a frota naval persa em Salamina. Este também é o período de Alexandre o Grande. Ele liderou e invadiu o Egito com o seu exército, chegando a conquistar parte da Índia. Educado por Aristóteles, difundiu as ideias da civilização grega através de suas conquistas. Este período terminou com a sua morte em 323 a.C. O terceiro período é o período helenístico. Durou desde a morte de Alexandre o Grande, rei da Macedônia, até 146 a.C., quando Roma conquistou a Grécia. O pensamento e a cultura grega se tornaram dominantes nesse período nas várias regiões sob a influência dos sucessores de Alexandre o Grande. O filósofo grego Aristóteles foi um dos responsáveis pelo helenismo, expansão da cultura grega pelo Oriente. A economia grega era baseada principalmente no cultivo de oliveiras, trigos e vinhedos.
O artesanato grego teve grande aceitação no mar Mediterrâneo. As ânforas gregas eram usadas para o transporte de produtos como vinho, azeites e perfumes. Foi pelo mar que os gregos alcançaram o grande desenvolvimento comercial, chegando até mesmo a cunhar moedas de metal conhecidas como dracma. Cada cidade-estado, as polis, tinha seu próprio sistema político-administrativo, sua organização social e seus deuses protetores. Muitas delas eram inimigas entre si, como foi o caso de Atenas e Esparta. A democracia era o governo exercido pelo povo, já nos impérios eram liderados por dirigentes que eram considerados deuses, como acontecia no Egito Antigo na época dos faraós. Foi em Atenas que aconteceu o principal movimento da democracia, onde os homens livres tinham oportunidade de discutirem questões políticas pelas praças e pelas ruas da cidade. A cultura grega era muito ligada à religião, pois a literatura, a música e o teatro contavam os feitos dos heróis e de sua relação com os deuses que viviam no Olimpo. A religião da Grécia Antiga era politeísta. Os gregos foram adotando deuses de outros lugares até constituir o panteão de deuses, ninfas, semideuses e heróis, que eram cultuados tanto em casa como nas ruas e praças pela cidade. Foi na Grécia Antiga, precisamente na cidade de Olímpia, que surgiram os Jogos Olímpicos em homenagem aos deuses. Os gregos também desenvolveram uma rica mitologia, que servem de referência para estudos e livros para os mais aficionados nesse tipo de conteúdo. Principalmente em Atenas no século V, período clássico da Grécia, a filosofia atingiu um desenvolvimento surpreendente. Platão e Sócrates eram os filósofos mais conhecidos daquele período. Quase todas as cidades gregas possuíam anfiteatros, onde os atores apresentavam peças dramáticas ou comédias. A poesia, a história, as artes plásticas e a arquitetura foram também muito importantes na cultura grega. Os deuses na Grécia Antiga possuíam ao mesmo tempo características humanas e divinas. Os heróis gregos conhecidos como semideuses eram os filhos de deuses com os mortais. Zeus era o deus dos deuses, comandava todos os demais do topo do Monte Olimpo. Outros deuses gregos que se destacaram foi Atena, deusa da arte, Apolo, deus do sol, Artemis, deus da caça e protetora das cidades, Afrodite, deusa do amor, do sexo e da beleza corporal, Deméter, deusa das colheitas, Hermes, mensageiro dos deuses, entre outros. A mitologia também era algo muito importante, pois através dos mitos e lendas, os gregos transmitiam mensagens, tradições, explicações de como funcionava o mundo e muitos outros ensinamentos importantes. Os gregos acreditavam que era possível consultar os deuses nos oráculos. O oráculo mais importante era o de Delfos. Na arquitetura, os gregos ergueram palácios, templos e acrópolis de mármore no topo das montanhas. Um dos primeiros e mais importantes médicos da Grécia Antiga foi Hipócrates, considerado o pai da medicina. Ele viveu no século V a.C. Ele é responsável pelo juramento que os médicos até hoje fazem ao se formarem, conhecido como juramento de Hipócrates, cuja principal mensagem é o dever do médico de praticar a medicina com honestidade. Muitas palavras que utilizamos hoje na língua portuguesa são de origem grega. Entre elas podemos citar aristocracia, democracia, política, poliglota, pedagogo e muitas outras. Conheça agora alguns dos pontos turísticos mais fascinantes da Grécia. Número 1. A praia de Navadio Beach. Isoladas por falésias de calcário com água cristalina de um tom azul incrível, onde você vai encontrar um navio encalhado, são essas características desta praia, que com certeza é a mais famosa da Grécia. Localizada na ilha grega de Zakynthos, a Navadio Beach é também conhecida como a Praia do Naufrágio. Eleita como uma das praias mais bonitas do mundo, Navadio certamente é um destino apreciado por todos. O famoso mirante, de onde belas fotos são tiradas e espalhadas por todo o mundo, é acessado por uma estrada na parte norte da ilha, e a forma mais fácil de chegar lá é com um quadriciclo alugado ou de carro. Número 2. Delfos. Delfos é o sítio arqueológico onde ficam as ruínas do Templo de Apolo, o deus do sol. Foi tombado como Patrimônio Mundial pela Unesco. Sendo o principal centro religioso da Grécia Antiga, era considerado o centro do universo pelo povo grego. O oráculo de Delfos teve grande influência na política da Grécia Antiga. Por causa deles, guerras aconteceram e também deixaram de acontecer. A história de Delfos começa nos mitos gregos. Dizem que no início o local pertencia a Gaia e era guardado por uma serpente conhecida como Piton.
tempos depois, Apolo matou a serpente e assumiu a posse do lugar. O corpo da serpente caiu nas fendas do solo e os gases emitidos de sua decomposição chegavam à superfície, gerando um efeito profético nas sacerdotisas conhecidas como pitonesas. Número 3. Acrópolis de Atenas. A Acrópolis de Atenas, que significa cidade alta, nada mais é do que um dos sítios arqueológicos mais famosos e importantes de todo o mundo. Localizado em uma colina no alto da cidade de Atenas, é um complexo que contém um grande acervo de relíquias e construções antigas. Tudo isso com um imenso valor histórico e cultural para o povo grego, sendo o Templo Pártenon a construção mais famosa e conhecida por todo o planeta. Por 1000 anos, a Acrópolis de Atenas serviu de centro político, santuário e forte militar do país. O complexo arquitetônico foi construído no século V a.C. e reúne algumas das mais importantes edificações do mundo antigo. Número 4. Ilha de Santorini. Considerada uma das mais bonitas do planeta, a Ilha de Santorini é um dos principais destinos turísticos do mundo. Sua paisagem vulcânica, suas falésias acidentadas, sua natureza selvagem e as mais belas praias com águas cristalinas combinam com sua rica história e tradição, fazendo de Santorini a joia da Grécia. Santorini teve a sua atual forma de meia-lua em cerca de 1650 a.C., quando ocorreu uma grave erupção vulcânica. Nos tempos antigos, a forma da ilha era redonda. O mito diz que Santorini emergiu do mar de uma maneira milagrosa. Santorini é com certeza o cartão postal mais conhecido da Grécia. A ilha cheia de casinhas brancas com tetos azuis, edificadas em penhascos que podem chegar a 300 metros de altura, a ilha é cercada por um mar azul profundo de dar inveja. Algumas das atrações são os sítios arqueológicos, o Museu de Arqueologia, a Vila dos Pescadores, a Red Beach e a região de Ia, uma das mais caras e românticas do país. A beleza de Santorini inspirou muitos escritores e artistas. Alguns cineastas escolhem com frequência essa ilha para gravar em seus filmes. Júlio Verne havia visitado Santorini em uma de suas viagens. Ele menciona a ilha em um dos seus livros mais famosos, 20.000 Léguas Submarinas. Número 5. Náfplio. Náfplio foi a primeira capital da Grécia depois de sua independência, mais precisamente entre os anos de 1829 e 1834. Seus cidadãos viveram um período de anarquia até que veio o rei Otto. Antes disso, ele era príncipe da Baviera e salvou a pátria. Mais tarde, em 1984, sob as ordens desse mesmo rei, a capital mudou-se para Atenas. Náfplio é uma cidade portuária que se estende até as encostas do norte do Golfo de Argos, no Peloponeso, destino de muitos atenienses no final de semana. A cidade também é considerada por muitos a mais bonita do país e uma das mais belas da Europa. Alguns dos passeios obrigatórios são o Castelo de Bortzi, a Acrópole de Náfplia e a Fortaleza de Palaminde. Número 6. Meteora. O Meteora está localizado no centro da Grécia, a 5 horas de carro de Atenas, o segundo maior complexo de monastérios do cristianismo oriental. Apesar de estar longe de Atenas, ainda é um dos lugares mais visitados do país. A formação rochosa do Meteora resulta da erosão causada por um antigo mar interior. O nome significa rochas suspensas no ar. As rochas são literalmente impressionantes. No topo de algumas delas foram construídas mosteiros. Até a década de 1920, a única maneira de acessar esses mosteiros era por um sistema engenhoso de cabos e polias. Este sistema foi usado pelos religiosos para irem para o topo das rochas em redes ou cestas. Hoje em dia você pode visitar 6 mosteiros. Escadas foram esculpidas em pedra e uma estrada liga vários deles. Lá você pode desfrutar de uma vista deslumbrante. O maior mosteiro é o mosteiro de Great Meteora, sendo o mais alto dos 6. Ele fica em uma colina com mais de 610 metros de altura. Número 7. Kefalônia. A tonalidade azul das águas faz de Kefalônia uma das ilhas mais bonitas da Grécia. Possuindo um clima mais úmido do que a maioria das ilhas do arquipélago grego, faz com que ela seja uma das mais verdes do país. Alguns passeios obrigatórios são as praias Myrtos Bay, Makris, Jalos e Antissamos e a Grutas Melissani. A Gruta Melissani é um dos pontos turísticos mais procurados e diferentes da ilha, possuindo um lago que mais parece uma grande piscina natural de águas cristalinas.
A caverna é cheia de estalactites e estalagmites, formações rochosas que se desenvolvem do teto e do chão das cavernas. Número 8. Mykonos. Mykonos é mais uma ilha da Grécia situada no mar Egeu, popularmente conhecida pela sua atmosfera festiva no verão. Conta com praias como Paradise e Super Paradise, cheia de bares tocando música de vários ritmos no mais alto volume. Grandes danceterias atraem os melhores DJs do mundo e normalmente ficam abertas até bem tarde. Entre os pontos turísticos mais emblemáticos está uma fila de moinhos do século XVI, que fica em uma montanha acima da cidade de Mykonos. A ilha apelidada de Ibiza grega é um paraíso, com festas que acontecem de segunda a segunda durante todo o ano. Você também precisa conhecer Little Venice, uma vielinha charmosa na cidade. Número 9. Ilha de Creta. Foi em Creta que nasceu Zeus, o deus dos deuses segundo a mitologia grega. Creta abriga vários sítios arqueológicos, ruínas importantes e belas praias como Falassarna, Efalonese e Balos. A ilha de Creta é a maior e mais populosa ilha da Grécia, além de ser a quinta maior ilha do mar Mediterrâneo. Tendo como capital a cidade de Heráclio, Creta ocupa uma área de 8.336 km², um pouco maior que a área do Distrito Federal, e conta com cerca de 650 mil habitantes. Seu litoral é constituído por inúmeras enseadas, baías e penínsulas, que estabelecem Creta como um dos destinos turísticos mais populares de toda a Europa. Além disso, a ilha possui uma grande importância histórica, como lar da antiga civilização minoica. Um conjunto de altas montanhas atravessam a ilha de oeste a leste, formada por 3 grupos distintos. A oeste estão as Montanhas Brancas com 2.453 metros de altura. Ao centro está a Montanha de Ide, com 2.456 metros. E para o leste fica a Montanha de Dicte, com 2.148 metros de altura. Há ainda alguns vales e planícies no relevo cretense, com destaque para as planícies de Messara, localizado no centro-sul da ilha. Com seu próprio dialeto grego, suas próprias tradições e personalidade, a história conhecida da ilha começa por volta de 6.000 a.C., quando aconteceu a sua primeira ocupação. O auge de Creta é conhecido como a Idade do Bronze, entre 2600 a 1100 a.C. Os cretenses colonizaram as ilhas Cíclades, além de construírem fabulosos palácios. Nos dias de hoje, Creta possui uma economia baseada na agricultura e no turismo. Além da atividade agrícola, há um grande número de ovinos e caprinos criados em suas terras. Número 10. Templo de Poseidon. O Templo de Poseidon, o rei dos mares no topo de um monte rochoso no Golfo Sarônico, conta com uma deslumbrante vista para o mar Egeu e, sem dúvida, é uma das mais belas atrações da Grécia. Poseidon era o segundo deus mais importante na mitologia grega, ficando abaixo somente do poderoso Zeus. O Templo de Poseidon foi construído entre os anos de 444 e 440 a.C., edificados com 42 colunas de mármore branco de 6 metros de altura cada. Com suas 15 colunas dóricas restantes, é fácil entender por que este é um dos sítios arqueológicos mais queridos e visitados da Grécia. Uma estátua de Poseidon com 6 metros de altura, inteiramente feita de bronze, podia ser encontrada na sala de oração do templo. Poseidon era retratado com frequência segurando um tridente e, quando ficava com raiva, costumava provocar grandes tempestades que destruíam as embarcações. Só era acalmado com os sacrifícios de animais e presentes deixados nas escadarias do templo. Situado a 65 quilômetros da capital, é um dos templos mais bem conservados da Grécia até os dias de hoje. Número 11. Olímpia. O Santuário de Olímpia na Grécia era um centro religioso, político e esportivo que existia há pelo menos 2.000 anos antes de Cristo. Localizado na península do Peloponeso, conta a mitologia grega que foi em Olímpia que Zeus derrotou seu pai Cronos. Daí o nome do monte, que passou a ser considerado um lugar sagrado pelos gregos. Havia um culto a Zeus e, eventualmente, um culto a Gaia. Os primeiros Jogos Olímpicos foram realizados no ano de 776 a.C. e eram organizados a cada 4 anos, com competições que duravam até 5 dias. Os jogos eram disputados apenas entre as cidades gregas. Este era um mês de paz entre as cidades, principalmente Espartas e Elis.
Os amantes dos esportes vão se impressionar com o Museu dos Jogos Olímpicos Antigos e o Museu dos Jogos Olímpicos Modernos. Segundo estudos, através de moedas encontradas, foi este o motivo de ter sido erguido um templo em homenagem a Zeus nesse lugar. O templo foi construído no ano de 470 a.C. pelo arquiteto Lisbon de Elis. Edificado em estilo jônico, possuía 6 colunas frontais e outras 13 colunas de cada lado. O local é um santuário da Grécia Antiga e abriga também outras construções como o Templo de Hera. O santuário possuía uma estátua de Zeus com 13,5 metros de altura, feita em ouro e marfim, sendo considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Número 12. Ilha de Milos. Conhecida também como a Ilha de Afrodite, a deusa do amor, esta ilha, em forma de ferradura, está localizada no mar Egeu. Conhecida como a Ilha das Cores, Milos tem suas águas coloridas e construções com cores primárias. A famosa estátua da Vênus de Milo foi encontrada nessa ilha, embora esse artefato se encontre nos dias de hoje no Museu do Louvre, em Paris. A ilha oferece várias outras belezas para serem admiradas. Há dezenas de praias com águas em diversas cores que banham diferentes combinações de areia, pedras e conchas. Conheça o teatro, as catacumbas e os moinhos antigos na Vila Tripti. Não deixe de visitar também o Museu de Arte de Milos, em Placa. Número 13. Museu da Acrópole. O novo Museu da Acrópole é dedicado à preservação e exposição dos restos encontrados na Acrópole, apresentando sua história e funcionamento como principal centro religioso na antiga Atenas. Situado a apenas 300 metros da Acrópole, o edifício do museu é uma importante obra da arquitetura contemporânea. Construído em aço, cristal e cimento sobre uma superfície de 14 mil metros quadrados, o design do edifício buscou aproveitar ao máximo a luz natural para ressaltar as 4.000 peças expostas. O último andar do museu foi construído com as mesmas dimensões que o Parthenon e está desviado 23 graus em relação ao resto do edifício. Deste modo, o andar está orientado diretamente para a Acrópole, assim os visitantes podem contemplá-las do alto. No Museu da Acrópole, através das diferentes exposições, é possível ver algumas mostras dos restos das cidades antigas situadas sobre um chão de vidro, diversas esculturas e peças clássicas que pertenceram à Acrópole original, assim como diversos fragmentos que alguns edifícios como o Propileu, o Templo de Atena e o Erechthon. Na sala do Parthenon, situado no térreo, podemos encontrar alguns dos objetos mais valiosos da exposição, já que esses mesmos objetos pertenceram a este mesmo monumento. Outras das peças mais admiradas do museu são as robustas estátuas que representam belas sacerdotisas que atuavam como colunas no edifício de Erechthon. A Acrópole é a principal atração de Atenas, e seu museu, onde é exposta grande parte dos tesouros da Montanha Sagrada, se tornou o museu mais importante e disputado da cidade. Número 14. Teatro de Epidauro. O Teatro de Epidauro, famoso por sua acústica perfeita, foi construído no século IV a.C. Sendo considerado um achado inestimável para a arqueologia e para a arquitetura ocidental, a construção permaneceu intacta ao longo dos séculos. Seu estado de conservação é de tirar o fôlego. O Teatro de Epidauro pode acomodar até 14 mil pessoas. Com sua incrível acústica, ainda hoje é utilizado para apresentações de antigas peças gregas durante o festival que acontece entre julho e agosto. Junto com Micenas, é um dos principais sítios arqueológicos do Peloponeso e da região de Argólida. Epidauro é também um patrimônio mundial da Unesco. O santuário também inclui um templo dedicado ao deus da medicina Asclépios, um edifício circular chamado Folos, um estádio e um pequeno museu arqueológico. Número 15. Tessalônica. Fundada por volta de 315 a.C., Tessalônica é a segunda maior cidade da Grécia e capital da Macedônia, a maior região da Grécia. Tessalônica é totalmente diferente de Atenas. Alguns dizem que a cidade é culturalmente superior à capital. A cidade representa o contraste de diferentes culturas e momentos históricos, como o período clássico, o Império Romano, o Império Bizantino, os períodos helenísticos, otomano e moderno. Isso resulta em uma arquitetura riquíssima nessa cidade que transborda arte. O estilo de vida é mais descontraído, tendo uma clara influência oriental. A cidade tem alguns dos maiores clubes e bares do país. A boa música é um dos grandes atrativos desse pedacinho da Grécia.
Considerada um paraíso de compras para quem procura elegância e roupas da moda, a cidade também está cheia de locais históricos e museus. Tessalônica tornou-se a capital europeia da cultura em 1997. Número 16, Ilha de Rhodes. Rhodes faz parte do arquipélago do Dodecaneso, um grupo de ilhas do Mar Egeu. Localizado no sudoeste do país, fica muito mais perto da costa da Turquia do que da Grécia continental, precisamente a 18 quilômetros de distância. Rhodes foi o ponto de encontro de comércio das atividades militares e dos continentes europeu, africano e asiático. A ilha enriqueceu e tornou-se uma das localidades mais poderosas e desenvolvidas da Grécia Antiga. Nesse período, foi erguido o Colosso de Rhodes, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A construção da estátua que representava o deus Apolo levou 12 anos para ser concluída e terminou em 282 a.C. O colosso de 33 metros de altura ficava situado na entrada do porto da cidade, mas desmoronou com o terremoto que atingiu a região em 226 a.C., desaparecendo para sempre no fundo do mar. A capital da ilha, que também se chama Rhodes, foi tombada como patrimônio da Unesco. Em suas ruelas de pedras, envoltas por 4 quilômetros de muralhas, convive a herança cultural e arquitetônica da Grécia Antiga, do Império Romano Bizantino, do Império Otomano, da Ordem dos Cavaleiros de Malta, da presença do povo judeu e da ocupação italiana. Uma mistura que não pode ser vista em nenhum outro lugar do mundo. Não bastasse essa diversidade histórica, Rhodes ainda foi agraciada com praias belíssimas, tão lindas que uma delas foi dada de presente ao ator Anthony Quinn, que se recusou a tomar posse deste pedaço do paraíso. A culinária diz muito sobre a história da Grécia e de sua cultura. Conheça também os pratos típicos da culinária grega. Veja os pratos tradicionais que você deve experimentar assim que for conhecer esse maravilhoso país. Tzatziki é uma espécie de molho, mas tem sua textura bem cremosa como uma pastinha. A base dessa receita é o iogurte misturado a alguns ingredientes como sal, alho, suco de limão, vinagre, pimenta e azeite e outros temperos a gosto, podendo ser consumido com pão ou usado na salada. Salada grega, simples e muito tradicional, considerada um clássico da culinária grega, é servida como entrada na maioria dos restaurantes. Os principais ingredientes são azeitona, pepino, tomate, cebola, azeite, o famoso queijo feta e temperos como orégano e pimenta. Para finalizar, um molho que pode variar dependendo do lugar. Moussaka. A moussaka é semelhante à nossa lasanha, mas é feita à base de berinjela, leva queijo e um molho de tomate com carne de cordeiro moída. Outros ingredientes como azeite e temperos dão um toque final a esse prato. Por ser uma comida comum no país, é fácil encontrar a moussaka em qualquer restaurante, dos mais simples ao mais sofisticados. Em alguns lugares, a moussaka pode ser servida acompanhada de batatas fritas. Ekmek Kataif, mais uma sobremesa grega com influência do Oriente Médio, mas essa é menos doce e mais leve. A primeira camada é de massa kataif, muito comum em receitas árabes. Ela é feita apenas de farinha e água, que tem como principal característica os fios, como os chamados cabelos de anjo. A segunda camada é um creme feito com creme de leite e açúcar como o chantilly. Na cobertura, nozes, pistaches ou amêndoas picadas com um pouco de canela para finalizar. Baklava. Com origem no Oriente Médio, a baklava se popularizou na Grécia e na Turquia. A versão grega da sobremesa é feita com uma massa finíssima semelhante à massa folhada, só que ainda mais fina. É também recheada com uma mistura de pistache, amêndoas e mel, tendo um sabor muito doce. Iogurte grego. Você vai encontrá-lo em todos os restaurantes. É frequentemente servido de sobremesa. O iogurte grego de verdade é bem diferente do iogurte grego que se popularizou no Brasil. Ele é mais cremoso, com uma textura mais grossa, menos doce e pode ser consumido com frutas secas e mel ou com nozes e mel. Loucomades. Loucomades são bolinhos fritos feitos com massa de farinha de trigo e açúcar. Depois de prontos, são tradicionalmente cobertos com mel ou açúcar e canela. São encontrados em barracas de ruas e lanchonetes.
Muita gente compara os Loucomades aos famosos donuts, especialmente porque com o tempo foram surgindo versões com coberturas diferentes como creme de avelã, chocolate, entre outros. Tirópita. Tirópita é um salgado muito comum e vendido em qualquer lanchonete do país. A tirópita é uma torta feita com massa folhada e recheada com uma grande quantidade de queijo. Seu formato pode variar, mas é sempre servida quentinha para ser comida na hora. Outra iguaria apreciada na Grécia é a portokalopita, um bolo de massa filo feito com laranjas. Se você não gosta de laranjas, você vai poder experimentar o de sabor limão. Saganak. Saganak nada mais é do que uma versão diferente do queijo feta, empanado e frito, mas pode ser feito também com outros tipos de queijos, dependendo da região. As fatias de queijo são passadas na farinha de trigo e depois levadas à frigideira. O saganak pode levar também alguns temperos, geralmente limão e pimenta, e é servido com pão. Souvlaki e gyros são duas comidas gregas muito parecidas e muito fáceis de serem encontradas, as típicas comidas de rua. Estão praticamente em qualquer esquina, em trailers e barracas, e são uma boa opção de lanche barato, uma espécie de fast food grego. O souvlaki é uma carne assada no espeto junto com vegetais e servidas no prato, acompanhada de pão, molho, saladas e batatas fritas. Já os gyros têm origem turca e é a carne de porco ou carneiro assado em um grande espeto vertical giratório, por isso o nome gyros. Aqui no Brasil ficou famoso em algumas cidades como barracas de rua vendendo o perfumado churrasco grego. A carne é fatiada diretamente do espeto na hora de servir. Tradicionalmente, a carne vem servida dentro do pão pita, enrolado como um cone, e também leva molho, salada e pode ser acompanhado de batatas fritas. Como alternativa, o gyros pode ser servido no prato como um sanduíche aberto. Queijo feta. O queijo feta é um dos itens mais famosos na culinária grega. Não dá para passar pelo país sem provar esse queijo coalho feito com leite de ovelhas e de cabra. O queijo feta tem uma cor bem branquinha, uma textura diferente dos queijos brasileiros, mais seca, quebradiça e granulada, além de um sabor bem peculiar. Este queijo pode ser consumido puro, temperado com azeite e orégano ou com ingredientes de outros pratos. Nas saladas, massas, tortas, molhos e receitas diversas da culinária grega, este é o ingrediente que vai estar sempre presente. Queuso. Queuso é a bebida alcoólica clássica do país. Feita à base de anis, tem um teor bem alto de álcool, que pode variar entre 40% e até 50%. A tradição é servir puro, sem nem mesmo uma pedra de gelo. É praticamente impossível imaginar alguém que tenha visitado esse país sem se impressionar. Conhecendo alguns dos pontos turísticos, é fácil entender o porquê. Ficou com vontade de conhecer a Grécia? Procure o seu agente de viagem e aproveite, porque a vida é uma só. Então é isso, pessoal. Este foi mais um Hiper Curiosidades para você. Se gostou, deixe uma mensagem em nossas redes, pois para nós a sua opinião é muito importante. Deixe também um mega like e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo. Até o próximo vídeo aqui no Hiper Curiosidades. Até lá!